Gente, aqui eu ficaria pelo menos 1 hora explicando. Olhe essa imagem como sendo um olho humano, e o que vocês deveriam estar atentos aqui, que nós estamos bastante numa situação disruptiva, né, exponencial. Antes de traçar essas tendências, esses padrões que vocês estão observando, eu vou passar o mouse aqui em cima, todas essas informações aqui, olhe como o globo ocular, né, se fosse um olho humano aqui aberto, e nesse olho humano, o que o cérebro está vendo, coletando de informações e processando no cérebro. São desde erros de computadores, enfim, há uma série de dados. A quantidade de dados que estamos expostos é exponencial. Porém, é importante para quem trabalha na área de consultoria, principalmente tentando utilizar dados e no sentido preditivo e encontrar padrões e tendências. Essas tendências, algumas delas, por isso que é importante definir a pergunta. A pergunta é fundamental. Não são os dados. Não são os dados que vão trazer a resposta em termos do que um consultor precisa para definir aquele problema, ou pelo menos encontrar uma solução estratégica ou um conhecimento a partir desse dado. Não é o dado. Mais uma vez, não é o dado. Então, isso aqui fica muito claro nessa figura. Há muitas informações que são lineares, né? No presente, agora, nesse momento, essas informações estão disponíveis na rede, na internet, no mundo digital. Porém, esses dados, dependendo de qual é o nicho, qual é a área, qual é o problema, eles podem ter uma tendência, um padrão linear. Mas há outros padrões cíclicos nesses dados. Então, é fundamental que a gente veja nos dados padrões e tendências, e olhe isso também no sentido de projeção, e para isso eu preciso de filtros. Quando eu olho a projeção, eu tenho um leque aqui, né, que é a extensão dessas linhas aqui. Então, é importante que eu entenda no presente essas tendências a partir desses dados, ou seja, padrões, né, contrastes em cima do problema. Primeiro, o mais importante para o consultor é o problema, não são os dados. Tá? Eu vou dar exemplo disso, de como a diferença de quando o consultor foca nos dados e esquece da pergunta, ou esquece do problema que ele quer resolver. Primeiro é o problema. Então, por isso que eu trouxe essa figura aqui, porque é o grau de como eu vou transformar dados, né, principalmente dados de satélite, em informação e conhecimento que seja útil para a agricultura, para a tomada de decisão do diretor na área de agricultura, do consultor, da empresa. Então, é fundamental que ele entenda essa questão de salto aqui, de transformação de dados para informação e de informação para conhecimento, ou seja, para uma solução, para uma tomada de decisão segura. Então, o presente eu preciso buscar padrões, tendências, e isso há ferramentas estatísticas que vão ajudar em cima dos dados, porque hoje a quantidade de dados é enorme, exponencial. Eu não vou conseguir limpar meus dados se eu não tiver a minha pergunta muito clara. Tá, gente? Se eu não tiver a pergunta clara, há dificuldade de tratamento de dados. A limpeza dos dados, vou usar uma linguagem mais simples, porque aí as pessoas vão entender, a limpeza dos dados torna-se complexa, e aí os erros podem levar a uma resposta não precisa. Mas eu também preciso predizer. A agricultura ela trabalha um risco, esse risco é a incerteza, ela existe o tempo todo. Eu preciso fazer uma previsão, eu preciso antecipar para eu ganhar, ou seja, diminuir as perdas de insumos, né? Então, o que eu preciso também? Criar filtros nessa previsão, determinar segmentos de preditivos para que o processo não aumente minha incerteza, os meus riscos, né? Então, isso é fundamental. Então, estou chegando próximo para responder as duas perguntas, é importante, dentro dessa questão de funcionamento da agricultura digital, coletar os dados, estruturar os dados, o que eu chamo de organização, a análise do dado, a ação e o monitoramento. Isso através de dados, ferramentas, informação, conhecimento e decisões. Eu vou destacar ao longo dessa apresentação o que é um dado. Vamos rapidamente já começar a introduzir um outro conceito. O que é um dado? A palavra já está falando, dado. É algo que eu estou atribuindo. Por exemplo, vamos lá entrar aqui ao meu lado ainda de professor. Uma caneta é um dado.
Por que um dado? Porque é uma observação. Eu usei meu olho, né, eu processei. Olha só, é um dado para um ser humano, sem nenhuma deficiência, seja ela qual for. É um dado, porque eu observei, eu coletei sem... Não, eu estou usando a mão, mas o que está me ajudando, qual o principal sensor? São meus olhos, é um lápis. Isso é um dado, isso é uma observação. É uma informação? Não, é um dado. Um dado sozinho não me diz absolutamente nada. E o que é uma informação? Bom, a informação seria algo que eu interpreto em cima desse dado. Bom, essa caneta eu posso utilizar para escrever. Tá? Isso é uma informação, eu já tenho esse conhecimento. Esse mesmo conhecimento eu posso usar com uma máquina? Não, porque a linguagem é diferente. No meu caso, ser humano, vocês, a gente consegue identificar isso, esse lápis é uma categoria, lápis, um dado, né? Uma observação. Agora, o computador, para eu transformar isso aqui, eu tenho que usar string, eu tenho que usar categoria, ele não vai entender. Então, há essa complexidade também nesse ponto. Mas, para esse momento, vamos usar o conceito de dado, qualquer coisa que eu atribuo a uma observação, a um valor. Esse valor pode ser qualitativo, pode ser quantitativo, e esses dois valores vão definir outras análises de dados em cima disso. Quando eu faço a interpretação do dado, aí sim eu tenho a informação. E para fazer essa interpretação, eu vou precisar de fazer análise dos dados. E quando é que eu chego no conhecimento? Quando essa informação é entendida, é aplicada, né, e é interpretada. Tá? Então, quando eu tenho isso, sim, eu já tenho um conhecimento. E aí eu posso, sim, tomar uma decisão. Então, só para que fique claro essa questão, o dado aqui é importante, mas eu sempre vou ser repetitivo e meio chato. O dado não define o consultor, a parte sendo a mais importante. Né? De fato, o que define o consultor é como ele vai resolver o problema. Qual é a pergunta que o cliente tem para que ele resolva essa pergunta com os dados que ele vai, sim, coletar, definir em função dessa pergunta, em função da solução que ele busca para esse problema.